A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 340 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está como toda a humanidade tem condições de voltar para o seu estado natural, que é de energia, por ter 4 potências tratando de desmaterializar esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por seu estado natural ser de energia, todos têm vida eterna. E assim, também tratando de desenvolver o raciocínio, para que a Terra, com o tempo, se torne um paraíso racional. Primeira mensagem. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Chegou o tempo da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos, terminando assim a classe do animal racional, porque o dono da vida, desta deformação racional, já foi desmaterializado e pronto para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E assim chegando o fim da classe do animal racional. Racional por quê? Porque todos têm raciocínio. Por todos serem filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é uma energia superior a todas as energias, chegando assim o fim da classe do animal racional. E ao mesmo tempo que essas 4 potências estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, também está sendo feito o desenvolvimento do raciocínio, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Todos se entendendo, compreendendo através do raciocínio. E por que viviam falando? Por estarem na categoria de bicho racional. E todos os bichos falam e se comunicam uns com os outros. Por estarem na categoria de bicho racional, eram brigões. As brigas não cessavam, porque todos estavam nesta categoria de bicho racional, divididos em 2 classes, animal racional e animal irracional. Todos os bichos se entendem, cada qual em suas classes. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, porque a matéria já vinha anunciando seu fim há muito. Porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E que chegaria o dia do fim de todos de matéria, e todos aqueles que continuarem ligados nessas 2 de energia do chão, continuarão a viver aí no chão e se transformando, por a natureza ser de transformações da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje todos, por saberem disto, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em máquina do raciocínio, porque ninguém quer se transformar para a categoria de bicho irracional. Então muitos têm pena de todos que vivem pensando e imaginando, desconhecidos de si mesmo que se recusam a se conhecer.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque todos viviam pensando e imaginando, e fanatizados por essa infinidade de filosofias, e fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Tudo por quê? Todos viviam sem se conhecer. E por isso ninguém sabia por que pensava, ninguém sabia por que era um pensador. Ninguém sabia por que imaginava, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos, desconhecidos de tudo. Hoje é que passaram a se conhecer e saberem o porquê que todos assim são, e saberem de onde vieram e para onde vão. Hoje o que está valendo é a cultura racional, a cultura verdadeira desta deformação e poluição e degeneração racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim e como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque todos passaram a se conhecer, a saber o porquê todos assim são, a saberem quem são, a saberem de onde são e de onde vieram e agora para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer muitos dizem assim. Até que chegou o fim da classe do animal racional, o fim da condenação a sofrer e o fim da condenação à morte. Porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a nos conhecer. Saber quem somos, saber de onde somos, saber o porquê que assim somos e saber de onde viemos e para onde vamos. Até que enfim passamos a nos conhecer na cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão muitíssimo satisfeitos por saberem quem são, por saberem o porquê que assim são, por saberem o porquê dessa deformação, e por saberem porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje a vida tem solução, porque passamos a saber quem somos e a saber o porquê que assim somos. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. E por isso todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, porque querem que todos passem a se conhecer para que todos possam voltar para o seu estado natural. Por todos estarem na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. E por isso muitos não medem despesas, nem distâncias, para fazer com que todos passem a se conhecer. Principalmente os que se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por infinidade de filosofias diferentes. E fanatizados pelas suas ideias, pelos seus idealismos e pelos seus ideais. Hoje todos já passaram a se conhecer. Insistem em fazer com que todos que se recusam a se conhecer passem a se conhecer. Porque é como diz o ditado: a água batendo numa pedra dura bate até que fura. E assim é o combate aos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e que se recusam a se conhecer por estarem fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, e fanatizados por essas filosofias diferentes umas das outras. Hoje todos que já passaram a se conhecer cumprem com o dever de fazer a propaganda para serem conceituados no mundo racional e para voltarem para o mundo racional, como todos estão fazendo por onde desenvolverem o seu raciocínio, até o seu desenvolvimento total,
para que a Terra seja um paraíso racional. E por isso todos cumprem com o dever de fazer propaganda para não ficarem devendo ao mundo racional, porque todos querem sentir seu raciocínio desenvolvido, todos querem que o habitante do mundo racional se desmaterialize e volte para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Porque muitos não estão aguentando mais da vida da matéria. E por estarem fora do seu estado natural, que é de energia, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver na matéria por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E por isso diz no seu raciocínio: melhor passeio, melhor distração é saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos. E por isso o raciocínio diz: melhor passeio, melhor distração é saber como voltar, como mudar para o seu verdadeiro estado natural. E por ninguém estar suportando o sofrimento que já é demais na vida da matéria. Mesmo porque a fase é de salve-se quem puder e se puder. Todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim dos martírios da vida da matéria. Até que chegou o fim de sermos condenados à morte e não termos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: até que enfim chegou o fim de sermos assim, de matéria, porque agora sabemos quem é o nosso natural e quem não é o nosso natural, e sabemos como mudar para ele, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia somos eternos. E por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver na matéria. Sendo a matéria um ser simbólico de vida provisória e passageira, por o verdadeiro estado natural não ser de matéria, e sim de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser de energia, todos são eternos. E por isso hoje todos estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e tratando de desenvolver o raciocínio para que a Terra se torne um paraíso racional. Todos chegarão a este ponto, porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, e tratando de desenvolver a desmaterialização, para depois que essa energia estiver desmaterializada, ficar pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver essas duas partes, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é a energia racional, e quem é a mecânica racional, e quem é a mecânica celeste e quem é a mecânica racional. Porque sabe que são energias que estão materializadas porque se deformaram, antes de ser máquina do raciocínio que era. Energia racional. A causa da máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrico e magnético que era, energia elétrica e magnética, a causa desse conjunto elétrico e magnético, porque não existe coisa nenhuma que não tenha a sua causa, porque não existe efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar, porque sabem que essas duas energias são duas energias para a destruição dos pensadores e imaginadores.
E é por isso que ninguém tem o direito de viver na matéria por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra seja um paraíso racional, e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro, do verdadeiro estado natural de todos. E no verdadeiro estado natural, todos são eternos, porque estão no seu verdadeiro estado natural. Hoje todos estão lutando para desenvolver o raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são de vida eterna. Aí é que o verdadeiro estado natural de todos, por saírem fora do seu verdadeiro estado natural e se deformarem em animal racional, é que perderam o direito de viver na matéria. Por isso a matéria não passa de um ser simbólico aparente, que aparece aí na Terra e desaparece. Porque não tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, que ninguém se conformava em ser animal racional, como ninguém se conformava em ser bicho racional, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional. E por estarem nessa categoria de bicho racional, causador dessas 2 classes, por a natureza ser de transformações, se transformavam para a categoria de bicho irracional, porque terminou a classe do animal racional. Findou-se a classe do animal racional, e por isso todos passaram a se conhecer. Cultura racional, em que todos passaram a se conhecer e saber que tem 4 potências poderosas, tratando de desenvolver o raciocínio de todos, para que a Terra seja um paraíso racional, e tratando da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a mecânica racional. E depois dessa energia desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a esta deformação racional. E por serem corpos de energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer e passem a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso todos que já passaram a se conhecer fazem uma infinidade de propagandas diferentes, para que todos os pensadores passem a se conhecer, porque todos que já passaram a se conhecer são verdadeiros missionários do mundo racional, que têm que cumprir com este dever de fazer propaganda a todos que ainda estão pensando e imaginando, por não saber quem é o pensamento e por não saber quem é a imaginação, que são 2 máquinas para sua própria destruição. E por isso hoje todos que são missionários do mundo racional não perdem tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabem que não adianta nada lutar pelo nada, porque todos terminam em nada. Hoje todos lutando para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque muitos não estão aguentando mais viverem na matéria, por sofrerem demais. E aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, penando e sofrendo por viverem desconhecidos de todas essas 3 mecânicas. As causas dessas 3 mecânicas ninguém conhecia,
por estar vivendo desconhecido de tudo e de si mesmo, desconhecidos da mecânica material, desconhecidos da mecânica celeste e desconhecidos da mecânica racional. Hoje é que estão passando a se conhecer e saber como voltar ao seu estado natural, e saber que a matéria já anunciava o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, e que chegaria também o seu fim. E por ter chegado o fim da classe do animal racional, é que ele se transforma de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que o sofrimento e a morte chegou ao seu fim, porque tudo de ruim tem princípio e tem fim. E agora todos conhecendo por que todos assim são e como deixarem de assim ser, e saberem como voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje a satisfação de todos é muito grande, porque já existem muitos com raciocínio bem desenvolvido. E esses que estão com raciocínio bem desenvolvido é porque conhecem o seu verdadeiro estado natural e estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, para que a Terra torne a ser um paraíso racional. E o que interessa mais a todos é voltar ao seu estado natural no primeiro mundo, o mundo racional, e saberem que são corpos de energia de vida eterna, porque todos que estão materializados querem viver. Ninguém quer morrer. Mas, por estarem fora do seu estado natural, são destruídos por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, hoje todos satisfeitos porque sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer. E tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne um paraíso racional. E que a Terra hoje é um verdadeiro inferno, e por isso muitos querem voltar para o seu estado natural para saírem desse verdadeiro inferno. E por ser inferno que a alimentação de todos passa pelo inferno, passa pelo fogo. Depois de pronto é que os filhos do fogo podem se alimentar, porque a Terra vive no inferno, porque todos estão na categoria de bicho racional. E como vivem os bichos? Num verdadeiro inferno, uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Inferno pior do que esse não pode existir, e de forma que hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá são eternos, por serem corpos de energia. Energia tem vida eterna, e na matéria, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. E todos vivendo nessa categoria de bicho racional, sem saber por que eram assim, e por que foram feitos assim? Foram feitos pela energia elétrica e magnética transformada em líquido, que é o sêmen, que se transformou nessas duas classes que existem. A classe do animal racional e a classe do animal irracional. Por estarem na categoria de bicho racional, as classes são feitas igualmente. E não tratando de desenvolver o raciocínio, passando a se recusar a se conhecer, se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por se recusar a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que todos são condenados a sofrer e condenados à morte, por estar vivendo fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que chegou o fim de sermos assim. E a matéria já anunciava o fim dela há milhões de milênios, porque tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando assim o seu fim. E chegou o seu fim. Está aí o fim da classe do animal racional, que agora
passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como mudar para ele. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A energia que se materializou e deu causa à matéria. E a energia que se materializou, elétrica e magnética, se transformando nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética de vida provisória e passageira, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E por isso hoje ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, e nem chuva, nem sol, e nem distância, para fazer a propaganda de todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, seja lá onde for. Porque ninguém quer ficar devendo ao mundo racional. Porque se passar a dever ao mundo racional, não tem condições de voltar para o mundo racional, por dever ao mundo racional. Então todos cumprem o dever de fazer propaganda, porque muitos já estão equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. Mas existem muitos que são comodistas, e todo comodista só se lembra de si mesmo e de mais ninguém. E os comodistas, por muito que façam, não têm condições de voltar para o mundo racional. Têm mesmo que fazer a propaganda, que é um dever de todos que já passaram a se conhecer. Mas existem muitos egoístas, e os egoístas não têm condições de voltar para o seu estado natural. Porque o egoísta só raciocina em si mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e sempre eu, e o resto que se arranje. Esses assim não têm condições de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, por estar vivendo em falta com o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer cumprem com o dever de fazer propaganda, para que tenham condições de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são eternos. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver, porque o verdadeiro natural de todos é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer cumprem religiosamente com o dever de fazer propaganda, para que tenham condições de voltar para o seu estado natural. E por isso esses estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém quer se transformar em bicho racional. E sabendo que a sua verdadeira categoria é de bicho racional, que se transforma na categoria de bicho irracional. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém quer se transformar em bicho irracional. Por a natureza ser de transformações, é que tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra e de um ser para outro. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para que todos possam voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer mais se transformar. Já chega essa primeira transformação, que aí estão nesta categoria de bicho racional, que é a causa dessas 2 classes, animal racional e animal irracional. Já chega a permanecer nesta classe como um condenado a sofrer sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer, e condenados à morte sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer. E por isso todos hoje cumprem com o dever de fazer propaganda,
porque querem voltar ao seu verdadeiro estado natural e por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, seja lá onde for. Lá estão os missionários do mundo racional cumprindo o dever de fazer propaganda. Porque sabe que cumprindo com esse dever, estão prontos para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para que esses que se recusam a se conhecer, passarem a se conhecer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer cumprem o dever de fazer a propaganda. Porque se não cumprirem com o dever de fazer propaganda, não podem voltar para o seu verdadeiro estado natural, por não cumprir as determinadas ordens do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E todos têm raciocínio por quê? Porque são filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias e que é um habitante do mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos cumprem com o dever de fazer propaganda, porque se não cumprirem o dever de fazer propaganda, não têm condições de voltar para o seu estado natural, por se recusar a salvar a quem está vivendo desconhecido de si mesmo, pensando e imaginando como bicho. Todos os bichos pensam, cada qual na sua classe, cada qual na sua categoria. E por isso, os bichos irracionais pensam nas fêmeas e as fêmeas pensam nos machos. Como também é o animal racional. É diferente dos bichos irracionais, porque o animal racional tem raciocínio. E não conhecer o mundo do seu verdadeiro estado natural, faz tudo o que pode para voltar para ele, porque sabe que no seu verdadeiro estado natural são de energia e de vida eterna. Segunda lição do volume 340 do Histórico, na página 35. Aí está o conhecimento do verdadeiro estado natural de todos e como saber como voltar para ele, que está na cultura racional. Conhecendo que é cultura racional, volta ao seu estado natural. Segunda mensagem. O habitante do mundo racional é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que agora está sendo desmaterializada por 4 potências. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar esta energia, porque sabe que existem 4 potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio, e a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, porque é energia, e energia tem vida eterna. E tudo isto, por ser uma evolução natural da natureza em pouco tempo, o raciocínio de todos estará desenvolvido e essa energia desmaterializada no seu verdadeiro estado natural. Porque tem 4 potências ajudando a desmaterializar e a desenvolver o raciocínio. Essas 4 potências são a cultura racional, o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E a terceira potência é a natureza, e a 4ª potência é a energia racional, que está comandando a natureza. Por a fase da natureza ser a era do 3º milênio,
em que nesse terceiro milênio está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim. Por termos conhecimento do nosso verdadeiro estado natural e como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria já anunciava isto há milhões de milênios, que ia chegar o seu fim. Porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E assim a natureza, milhões de milênios, vinha anunciando o seu fim. Como chegou o seu fim. E por ter chegado o seu fim, e por a natureza ser de transformações, é que se transformarão da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por a natureza ser de transformações. Porque chegou o fim da classe do animal racional, e por ter chegado o seu fim, tinha mesmo que se transformar para outra classe, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que na matéria, tudo que tinha princípio tinha fim, por estarmos fora do nosso estado natural, é que ninguém tinha o direito de viver fora do seu estado natural e por isso, tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém sabia dizer porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. Por não conhecer o seu verdadeiro estado natural, porque estava ligado nessas duas energias deformadas do chão elétrico e magnético, e eram feitos por elas, transformadas em líquido que é o sêmen, e que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética. Hoje, todos com um passaporte nas mãos, para voltar ao seu estado natural porque passaram a se conhecer. Hoje sabem quem são, porque todos assim são, de onde vieram e para onde todos vão. E passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E assim chegou o fim da morte e o fim da condenação ao sofrimento. Porque todos passaram a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a conhecer o porquê dela, o porquê éramos assim, e como voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural, e ligado nessas duas energias do chão, continuando a viver aí no chão, e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra e de um ser para outro. Por a natureza ser de transformações. Hoje encontramos a definição da vida completamente definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde somos, e de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer. Se não fosse a cultura racional, nós iríamos nos transformar da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por a natureza ser de transformações. E é por isso que muitos não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratar das coisas necessárias que é o trabalho para a nossa sobrevivência. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional e de todos estarem condenados a sofrer e o fim da condenação à morte, porque passamos a nos conhecer, saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos.
É por isso que todos hoje procuram fazer a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras da cultura racional. A cultura verdadeira do verdadeiro estado natural de todos, que é de energia e não de matéria. É de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras, porque passaram a se conhecer, e quer que todos que estão vivendo, pensando, imaginando, desconhecidos de si mesmo, passem a se conhecer. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento, seja lá onde for, a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando, porque desconhecem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional. E ninguém sabia que a fase do pensamento terminou em 1935. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Porque entrou na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, por os pensadores viverem artificialmente, é que não sentiram esta mudança da natureza, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças. E é por isso que ninguém sentiu que a natureza mudou de fase em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase. Terminou a fase do pensamento em 1935 e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que aí está a liquidação dos pensadores, feita por esta fase de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. A causa desta fase de salve-se quem puder e se puder é porque os pensadores perderam o direito de viver. Só tem o direito de viver quem tem conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio. Esses estão amparados pela natureza, orientados pela natureza, guiados pela natureza e protegidos pela natureza, porque já estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque já tomaram conhecimento da fase racional e por isso estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra passe a ser um paraíso racional e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque todos querem voltar para o seu estado natural. Depois que todos passaram a se conhecer, ninguém quer ficar aqui mais na matéria, porque sabem que aqui ninguém tem o direito de viver. E que no seu verdadeiro estado natural são corpos de energia de vida eterna. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural,
por o seu corpo de energia e de vida eterna. Ninguém mais quer ser condenado a sofrer e condenados à morte, sem direito de viver, por estar fora do seu estado natural. Todos agora, depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para ele, porque no natural todos são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, para voltar para o seu estado natural. E por isso não tem chuva, não tem sol, nem distância, para fazer tudo que pode para voltar para o seu estado natural, que é de energia. E por ser energia são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, fazem propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para que todos passem a se conhecer, porque do contrário, ficarão ligados nessas duas energias aí do chão, vivendo aí no chão, e se transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer com que todos passem a se conhecer, porque todos os pensadores vivem desconhecidos de si mesmos. E por isso ninguém sabe dizer o porquê que esse mundo assim é. Ninguém sabe dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabe dizer quem é o pensamento, quem é a imaginação, porque estão vivendo sem se conhecer. Ninguém sabe dizer o porquê existe essa mecânica material, o porquê existe esta mecânica celeste e o porquê existe a mecânica racional, que nela está a verdadeira origem do animal racional, por todos terem raciocínio, por todos serem filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E por serem os verdadeiros causadores desta deformação racional, é que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, aí materializados em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, porque passamos a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, todos animados com o desenvolvimento do raciocínio e com a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porque sabem que existem 4 potências poderosas tratando de desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim dos martírios da vida da matéria e da condenação à morte. Ninguém tinha o direito de viver. E por estar vivendo desconhecido de si mesmo, ninguém sabia dizer o porquê que ninguém tinha o direito de viver, porque só pensava e imaginava. E por isso ninguém sabia dizer porque eram condenados a sofrer e condenados à morte, e serem destruídos por essas duas energias do chão elétrico e magnética. E por serem destruídos por essas duas energias do chão, é que ninguém tinha o direito de viver. E por estar vivendo desconhecido de si mesmo, viviam fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. Viviam fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, por não saber quem era o pensamento. Hoje todos que já passaram a conhecer quem é o pensamento, ninguém mais quer pensar, porque sabem que há milhões de milênios vêm todos pensando e imaginando, e nunca conseguindo acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar,
não existiria desacertos na vida de ninguém. E por o pensamento não ser feito para acertar, é que aí estão essa infinidade de desacertos no mundo inteiro, porque no raciocínio está a concórdia, no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros ou não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Porque o pensamento é dos que estão na categoria de bicho racional. E por estarem nesta categoria de bicho racional, é que o brigueiro é infernal no mundo inteiro. O pensamento é conflitante, por isso, o pensamento causa os atritos, e os atritos causam os conflitos causam a destruição da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque passou a conhecer quem é o pensamento e a imaginação. São duas máquinas de destruição dos pensadores e, por isso, os pensadores não têm o direito de viver. Vive por ter vida, mas não sabe dizer o porquê da vida. Existe nessa galáxia térrea, que é essa mecânica material, mas não sabe dizer por que existe. Todos vivem por ver os outros viverem, e por isso ninguém sabia o porquê que não tinham o direito de viver, e querendo viver sem poder viver, por serem destruídos por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque sabe que tem 4 potências poderosas ajudando a desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível. E a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina no raciocínio o mais depressa possível. Porque todos estão aflitos e muito aflitos para voltarem para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, que está insuportável demais. Ninguém aguenta mais os martírios da vida da matéria, que cada vez piora mais o sofrimento entre todos. Hoje todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso são puros, limpos e perfeitos e eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão muito animados porque sabem que têm 4 potências poderosíssimas, tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porque sabem que os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a fase do pensamento em 1935. Estão passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, porque os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que no mundo está essa grande liquidação de todos que estão pensando e imaginando, e por não haver efeito sem causa, qual é a causa? É porque os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase em 1935. Agora quem está com os livros de cultura racional está ligado à natureza, e por estar ligado à natureza é protegido por ela, é amparado por ela, é orientado por ela e é dirigido por ela. Por estar dentro da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E muitos já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido. E por isso já estão completamente diferentes do que eram, do que já foram. Porque estão equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. Estão completamente diferentes. E começando a acertar, porque o raciocínio é o certo. No pensamento, os desacertos, no raciocínio, o verdadeiro acerto. Estão começando a acertar em tudo, porque já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Quem eu fui e quem eu era,
Estou muito diferente com o desenvolvimento do raciocínio do que já fui e do que era. Porque o raciocínio equilibra e o pensamento desequilibra. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a nos conhecer e saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para que todos que estão vivendo sem se conhecer passem a se conhecer, para deixar de estar ligado a essas duas energias do chão para a destruição de si mesmo. O raciocínio prolonga os anos de vida de todos, e o pensamento e a imaginação diminuem os anos de vida de todos. E é por isso que todos os pensadores duram pouco tempo, porque estão ligados às duas energias para a destruição de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o viver sem se conhecer é a coisa pior que existe. E por isso muitos se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, por não saberem quem é o pensamento. Porque se soubesse quem é o pensamento, não pensava nem imaginava. E assim vive a humanidade desconhecida de si mesma, que é a coisa pior que existe, pensar sem saber por que pensa. Imaginar sem saber por que imagina. Leva todos a ruínas por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo, por não saber por que pensa nem imagina, e por não saber quem é o raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, que ninguém sabia porque era sofredor e mortal. Ninguém sabia o porquê não tinha o direito de viver. Ninguém sabia porque existia nesta mecânica material. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade, que coisa horrorosa e pavorosa viver desconhecido de si mesmo. Viver sem saber por que está vivendo, viver completamente desconhecido de tudo, desconhecido do porquê de sua existência nessa mecânica racional. Desconhecido sem saber porque era de matéria, sem saber porque era um sofredor imortal, sem saber quem fez todos assim, e falando bobagens e dizendo: Deus fez todos assim, falando essa infinidade de bobagens, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo. Hoje é que estão passando a se conhecer e avaliando as coisas como são, e dizendo: o existir desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. Dentro desta mecânica material, que ninguém nunca soube o porquê dela, nem o porquê é assim sofredor e mortal, sem saber porque ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Se quem pensa soubesse por que pensa, não pensaria, porque o pensamento não foi feito para acertar ninguém. O pensamento foi feito para lapidar todos os pensadores. E por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador for fazer uma viagem, e nessa viagem for perder a vida, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. O único amigo do pensador é o raciocínio, que na cabeça de quem está pensando e imaginando, não funciona. Só funciona na cabeça de todos que já passaram a se conhecer, que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todo habitante do mundo racional é eterno. Hoje só pensa e imagina quem vive desconhecido de si mesmo. É um digno de pena porque não sabe quem é o pensamento nem a imaginação.
e são destruídos por essas duas máquinas de lapidação. E por isso ninguém tem o direito de viver aí na matéria, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria. É de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, porque é um dever que todos têm de salvar todos aqueles que estão pensando e imaginando, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. E por isso os verdadeiros missionários do mundo racional, os que são verdadeiros mesmo, não medem despesa nem distância para esclarecer quem está vivendo sem se conhecer. Quem está vivendo ainda pensando e imaginando. Pensando que o pensamento tudo é e a imaginação, que são inimigos dos pensadores e por isso são destruidores de todos os pensadores. E por isso ninguém tem o direito de viver na matéria. Porque o seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. É uma energia que se materializou, que todos estão cansados de saber disto. Hoje todos que passaram a se conhecer, quer fazer com que todos esses materialistas, que não sabem o porquê da matéria, passem a se conhecer para saber o porquê da matéria. O porquê a matéria existe. E qual é o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para salvar os que vivem desconhecidos de si mesmos, que não sabem dizer o porquê que vivem, que não sabem dizer o porquê vivem assim, que não sabem dizer o porquê são assim, que não sabem dizer de onde vieram, nem para onde vão, nem para onde irão. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem tudo o que podem para fazer com que todos passem a se conhecer. Porque o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. Existir e não saber por que existe. Viver e não saber dizer por que vive. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de todos serem assim, porque passamos a nos conhecer, a saber por que somos assim, e como deixarmos de sermos assim, e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, não medem distâncias nem despesas, para fazer com que todos passem a se conhecer, porque é triste, muito triste estar vivendo sofrendo sem direito de viver e sem saber dizer porquê, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. É por isso que a humanidade estava com esta vida de mentira, que parecia tudo ser e nada era, porque tudo terminava em nada, por estar vivendo o desconhecido do porquê deste nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Nós, como emissários do mundo racional, que já passamos a nos conhecer, somos obrigados a fazer com que todos passem a se conhecer, que esse é o maior dever de quem se considera como um missionário do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Somos assim, sabemos por que somos assim, e temos que esclarecer os que são assim como nós somos, para que todos possam conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. No nosso natural somos eternos, e fora do nosso estado natural não temos o direito de viver. E todos que viviam desconhecidos de si mesmos não sabiam o porquê disto. Por muito que estudasse a cultura artificial, a cultura feita pelo pensamento e pela imaginação, para a lapidação e destruição de todos que nesse mundo estão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da humanidade e deixar de ser assim. Até que chegou o fim de nós sabermos por que somos assim.
Hoje todos alegres, felizes e contentes, porque passaram a se conhecer através da cultura do desenvolvimento e da desmaterialização da energia, para essa energia voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos. E fora do estado natural, todos não têm o direito de viver. Porque é a mesma coisa que tirar um peixe de dentro d'água e botar ele no seco, ele perde o direito de viver. É a mesma coisa que apanhar um urso nas geleiras e botar ele num clima quente, ele perde o direito de viver. É a mesma coisa que pegar um pinguim do clima frio e trazer ele para um clima quente, ele perde o direito de viver. É a mesma coisa que apanhar um esquimó que vive dentro de tocas de gelo e trazer ele para um clima quente, ele perde o direito de viver. É a mesma coisa que apanhar uma planta da Sibéria, clima frio, e trazer ela para um clima quente, ela perde o direito de viver. E assim tudo que está fora do seu estado natural perde o direito de viver. Como um verdadeiro estado natural de todos é de energia de vida eterna e não de matéria. Por estarem materializados, por terem saído fora do seu estado natural, é que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural, porque fora do seu estado natural perde o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim e passamos a saber como deixarmos de sermos assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, fora do seu estado natural ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E como energia, todos são de vida eterna. E fora do seu estado natural, ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, todos animados, porque sabe que tem 4 potências poderosíssimas tratando de desenvolver o raciocínio de todos e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos. E todos que estão padecendo e sofrendo por estar fora do seu estado natural, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para ele, porque ninguém quer ficar mais aqui no chão, sendo destruídos por essas 2 energias do chão, e por isso ninguém tem o direito de viver aqui na mecânica material, porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para fazer com que todos que estão fanatizados pela matéria, sem saber o porquê dela, passarem a se conhecer, para voltar ao seu estado natural, por estar vivendo como verdadeiro materialista, por não saber o porquê que assim é, e o porquê todos assim são, e de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da humanidade, passar a se conhecer e saber como deixar de assim ser. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, que os pensadores e imaginadores não sabiam o porquê dela. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por que estavam nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. E assim hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém sabia dizer por que estava nessa classe de animal racional.
Ninguém sabia dizer porque estava nessa categoria de bicho racional, que é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. E por ninguém saber porque estava nesta categoria de bicho racional, é que viviam como bichos num brigueiro infernal entre todos, uns contra os outros, e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. Porque ninguém sabia dizer, pensador nenhum e imaginador nenhum, o porquê estava nessa categoria de bicho racional, porque a cultura artificial feita pelo pensamento e a imaginação não sabia dizer o porquê. Porque todos pensavam e não sabiam por que pensavam, e todos imaginavam e não sabiam por que imaginavam, porque viviam desconhecidos de si mesmos, e pensando que se conheciam, e dando provas de que ninguém se conhecia, por isso viviam num brigueiro infernal, aparentando que eram o que não eram. E assim era a vida de todos. Viver de aparência, aparentando ser o que não eram. Porque ninguém se conhecia e por isso ninguém tinha o direito de viver, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje que passaram a se conhecer, estão vendo e conhecendo o verdadeiro estado natural. E por todos estarem conhecendo seu verdadeiro estado natural, hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para ele, porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu verdadeiro estado natural por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente não conhece seu verdadeiro estado natural. É o que estava se dando com todos os pensadores e imaginadores que não sabiam por que pensavam nem imaginavam. Porque se soubessem quem era o pensamento e a imaginação, ninguém imaginava nem pensava. Ia tratar de raciocinar. Mas a natureza deu tempo de todos passarem a se conhecer e mudar o ritmo de vida pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque todos sabiam que tinham raciocínio e ninguém sabia procurar por ele, e por isso todos estavam vivendo fora do seu estado natural, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e de tudo. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizer: é verdade, tínhamos raciocínio e ninguém fazia uso dele, porque tinham um pensamento concreto como se fosse o raciocínio. Hoje é que estão vendo que o raciocínio é muito diferente do pensamento concreto, porque o raciocínio é de nosso verdadeiro estado natural e o pensamento e a imaginação completamente diferente do nosso verdadeiro estado natural. Terceira lição do volume 340 do Histórico, na página 74. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem e conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como mudar da matéria para ele, porque sabem que são habitantes do mundo racional, que é uma energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio e que deu causa a esta deformação racional, a esta poluição racional e a esta degeneração racional. E por isto, hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem como mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E as duas energias do chão, que é a causa da existência da matéria. A matéria continua aí no chão por serem feitas por essas duas energias do chão. Os causadores que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, agora passaram a conhecer o seu verdadeiro natural e saber como mudar para ele. Terceira mensagem. Quem vive desconhecido de si mesmo se recusa a se conhecer, por estar fanatizado por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras. E essa infinidade de ideias, de idealismo, por não saber quem é o pensamento, por estar vivendo sem se conhecer. Porque todos que já passaram a se conhecer, que sabem quem é o pensamento e a imaginação, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Agora, os que vivem desconhecidos de si mesmos estão fanatizados por essa mecânica material.
E todo fanático não sabe o porquê que assim é, por viver desconhecido de si mesmo. Não sabe o porquê não tem o direito de viver, não sabe dizer o porquê vive nesse mundo, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e desconhecido de tudo. Por não saber dizer o porquê é de matéria, o porquê que não tem o direito de viver. Nascer aí nesse mundo de matéria sem saber porquê, por não saber porquê é de matéria. E se torna materialista pensando que a matéria tudo é. E vendo que todos terminam em nada por a matéria nada ser. Tudo isto por estarem vivendo sem se conhecer, e sem saber por que pensa, sem saber por que imagina, e sem saber quem são essas duas máquinas de destruição de si mesmo. Porque se conhecessem essas duas máquinas de destruição de si mesmo, não pensava nem imaginava, e sim raciocinava. Porque no raciocínio está o tudo da vida, e no pensamento e na imaginação está o nada da vida. Por isso todos terminam em nada e não sabem o porquê que terminam em nada. Ainda se tornam materialistas por não saber o porquê da matéria, por viver desconhecido de si mesmo e de tudo. Depois que ficam fanatizados por essa cultura artificial que foi feita pelo pensamento e a imaginação para a lapidação do animal racional, depois que ficam fanatizados por essa cultura artificial, custam a querer conhecer a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é a cultura racional. A cultura que vai lhe esclarecer por que assim é e como poderá deixar de assim ser, e voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer se sentem glorificados pela cultura do seu verdadeiro estado natural, cultura racional, porque passaram a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são, e a saberem de onde vieram, para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo que existem 4 potências poderosas ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E assim todos passaram a saber como voltar para a eternidade, e também essas 4 potências tratando de desenvolver o raciocínio de todos, até que todos passem a raciocinar, e a Terra se torne um paraíso racional. Porque o raciocínio equilibra todos e o pensamento desequilibra todos. Por isso no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e no raciocínio a concórdia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional e dessa condenação a todos que estavam condenados a sofrer e condenados à morte. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos, e a saber para onde íamos se não passássemos a nos conhecer. Para onde íamos? Ligados nessas duas energias do chão, por estarmos ligados ao chão, íamos nos transformar de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, não mede esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer. Levando esse tesouro a todos que estão pensando e imaginando, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar à eternidade, porque sabem a causa do porquê todos têm raciocínio, porque todos que têm raciocínio são filhos do verdadeiro Deus. E quem é Deus?
É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Habitante do primeiro mundo, mundo racional. Porque todo antes de ser era energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética, que se transformou em matéria, por a natureza ser de transformações. Para ver que tudo antes de ser é energia. E por isso o verdadeiro Deus é energia. É uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Habitante do primeiro mundo, mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber quem é o verdadeiro Deus, habitante do primeiro mundo, mundo racional. E hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu estado natural, porque sabe que é de energia e de vida eterna. Por estarem fora do seu estado natural, é que ninguém tem o direito de viver na matéria. A causa de serem mortais, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser animal racional, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Por estar estudando a cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que enfim chegou o fim da morte. E chegou o fim da condenação do sofrimento, porque chegou o fim da classe do animal racional, que a matéria já vinha anunciando seu fim há milhões de milênios, porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. E assim há milhões de milênios a matéria vinha anunciando, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem uma infinidade de propagandas diferentes umas das outras para que todos passem a se conhecer. E saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Por isso, quem é Deus? É uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios, porque todo antes de ser era energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, era energia elétrica e magnética, que por a natureza ser de transformações, essas três energias se transformaram em matéria. E por isso existem essas três mecânicas. A mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. Que antes de serem essas três mecânicas eram energias. Hoje todos já passaram a se conhecer, por saberem e por verem que na natureza tudo se transforma, sabem o porquê essas energias se transformaram em matéria. Por a natureza ser de transformação. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a conhecer o porquê da vida. Na cultura racional, que é a cultura dona da vida, porque não há efeito sem causa. Se existe essa vida de matéria é porque existe a sua causa, que é a mecânica racional, causadora da existência do animal racional, que assim está transformado em animal racional e não sabia o porquê dessa transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como deixar de serem assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Que é o que todos estão tratando de fazer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Está insuportável de viver. Porque se transformaram em bichos racionais, sem saber porquê. Estão vivendo como bichos uns contra os outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. Um brigueiro infernal no meio desta grande bicharada universal. Todos são brigões. Brigam por tudo
brigam por esse nada sem saber o porquê dele. Por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo. Estão nesta categoria de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional, que a categoria é a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A verdade é essa, e não há efeito sem causa. E por isso não há filho sem pai. Se existe o filho, a causa é o pai. E assim é a natureza, não há efeito sem causa. E aí estão todas as causas de todos os feitos que existem com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. Porque onde existe base, existe lógica. E onde existe lógica, existe uma infinidade de provas e comprovações. E por isso esse grande livro é estimado por toda a humanidade. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, porque Deus é racional. E por isso todos os seus filhos têm raciocínio. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos esses raciocínios que estão materializados vivendo aí na matéria. E que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da morte. Chegou o fim de todos serem condenados a sofrer. Chegou o fim da classe do animal racional, porque todos passaram a se conhecer. Saber quem são, saber o porquê todos assim são, saber de onde são, e saber de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Hoje todos louvam o racional superior da Terra que veio do mundo racional com seu raciocínio já desenvolvido, trazer o maior e grande tesouro de toda a humanidade, que é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Se fosse feito por essas duas energias do chão, só pensava e imaginava, como todos os filhos e como todos os feitos dessas duas energias do chão. E por não serem feitos por essas duas energias do chão, e sim vindo do mundo racional com seu raciocínio já desenvolvido, se materializar como bicho do chão para salvar a bicharada do chão, trazendo esse conhecimento do verdadeiro estado natural de todos e como todos têm condições de voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por ser energia, todos têm vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne o mais depressa possível um paraíso racional, porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria, porque ninguém se conforma em perder seus entes queridos, ninguém se conforma com a morte, ninguém se conforma em serem destruídos pelo sofrimento e por doenças incuráveis. E por estarem vivendo desconhecido de si mesmo, ninguém sabe dizer o porquê são assim, e o porquê ficaram assim, e o porquê estão assim. Por estarem vivendo desconhecido de tudo que existe de si mesmo. Por isso, para quem vive sem se conhecer, a vida é um mistério. A vida é um enigma, a vida é um fenômeno. A vida é um infinito e transfinito. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo, não sabem dizer o porquê que a vida assim é e o porquê todos assim são. E quem é o pensamento e quem é a imaginação, e quem é o raciocínio, por estarem vivendo todos desconhecidos do porquê de tudo e de si mesmo. E por isso ninguém sabia dizer o porquê não tinha o direito de viver. Ninguém sabia porque eram destruídos pelo sofrimento, por todos estarem vivendo desconhecidos da causa e da origem de assim serem. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer porque viviam assim. Ninguém sabia dizer o porquê viviam como bichos num brigueiro infernal entre todos e destruindo uns aos outros.
Por estarem na categoria de bicho racional, ninguém sabia a causa da categoria. Ninguém sabia a causa dessas duas classes, de animal racional e de animal irracional, porque a causa era a categoria. E é por isso, por a natureza ser de transformações, que se transformavam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A coisa mais triste do mundo é existir e não saber dizer por que existe. É viver sem saber dizer por que vive. Por estar vivendo o desconhecido de si mesmo e de tudo que existe nesta mecânica material. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim e sabemos como deixarmos de sermos assim. Por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos. E agora para onde vamos? E para onde iríamos se continuássemos a viver desconhecido de si mesmo, como um verdadeiro materialista que se recusa a se conhecer, por estar vivendo desconhecido de si mesmo? E por isso não sabe dizer o porquê não tem o direito de viver, pensando sem saber quem é o pensamento, imaginando sem saber quem é a imaginação, e vivendo nesse estado de infelicidade umas atrás das outras, por não saber o porquê não tem o direito de viver. Essa é uma das maiores infelicidades da humanidade, viver sem saber por que está vivendo, existir sem saber por que está existindo como matéria, viver sem saber o porquê não tem o direito de viver. Essa é uma das maiores infelicidades da humanidade, viver desconhecido de si mesmo. E não saber o porquê que todos assim são, não saber de onde são, não saber de onde vieram e para onde vão, e não saber para onde iriam se continuassem a viver desconhecido de si mesmo. Para ver que esse é uma das maiores e grandes infelicidades da humanidade. Viver de matéria sem saber dizer por que vive. Existir de matéria e não saber dizer por que existe. Ser um sofredor imortal sem saber dizer o porquê, não tem o direito de viver. Pensar sem saber por que pensa, imaginar sem saber por que imagina. Esta é uma das maiores infelicidades da humanidade, que existe nesse mundo desconhecido de si mesmo e desconhecido do porquê esse mundo assim é. A maior infelicidade de todos os tempos da humanidade, viver sem saber dizer por que assim é. Por que assim é de matéria? Sofredor imortal sem direito de viver e não saber dizer por quê? Porque a maior infelicidade da humanidade é viver desconhecido de si mesmo e se julgar que é aquilo que não é. Vivendo de aparência da vida inteira por viver desconhecido de tudo e de si mesmo. Hoje estão com a felicidade completa porque passaram a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são, a saberem de onde vieram e a saberem para onde vão. Hoje todos passaram a se conhecer porque encontraram o conhecimento que é a cultura racional, que tem base, que tem lógica e que tem uma infinidade de provas e comprovações. E por isso todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido já estão completamente diferentes do que eram, do que foram, e de quando pensavam e imaginavam. Por quê? Porque o raciocínio equilibra o pensamento desequilibra. E por isso no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. No raciocínio está a concórdia, no pensamento a discórdia.
Porque o pensamento é conflitante e causa os atritos. E os atritos causam os conflitos entre todos. E por isso o brigueiro é infernal no meio de todos os pensadores, por estarem na categoria de bicho racional, e bicho não tem sossego, por viver desconhecido de si mesmo. Todo bicho vive num desassossego infernal, porque ele não sabe o porquê pensa, não sabe o porquê imagina, por não saber quem o pensamento é e por não saber quem é a imaginação. E por isso todo bicho vive num desequilíbrio infernal. E nesse estado de desequilíbrio a vida inteira, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existe. Porque basta ser bicho do chão para não saber o porquê que assim é. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da categoria do bicho racional, que se transformava da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que chegou o fim da morte, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como mudar para ele. E por isso quem já está com seu raciocínio bem desenvolvido, adquiriu um equilíbrio que nunca tiveram igual quando pensava e imaginava. Porque todo pensador é egoísta. E todo egoísta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. E toda vida eu. Egoístas por quê? Porque estão nesta categoria de bicho racional e todos os bichos são assim. Vaidosos, gananciosos, ambiciosos, prepotentes e egoístas. Porque estão na categoria de bicho racional. Se não fosse essa categoria, não existiria a classe de animal racional e a classe de animal irracional. Porque a categoria de bicho irracional é a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Por isso a bicharada do chão não tinha sossego. E o brigueiro era infernal em todo o universo, uns contra os outros e destruindo uns aos outros por estar vivendo desconhecido de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo não tem base, não tem lógica. Não tem uma infinidade de provas e comprovações, como todos que já passaram a se conhecer, que por se conhecer passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, saber como voltar para ele. E hoje é como estão vendo, todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar essa energia que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Todos os habitantes do mundo racional. Esse aqui é o verdadeiro estado natural do animal que aí está deformado nesta deformação racional. E aí está o conhecimento do seu verdadeiro estado natural e como voltar para o seu estado natural. Ou como mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, agradecemos tudo isto ao racional superior da Terra, que é um habitante do mundo racional, que veio do mundo racional, com seu raciocínio já desenvolvido, se materializar como um bicho do chão, passar como um bicho do chão para salvar a bicharada do chão. Porque se fosse filho dessas duas energias do chão, elétrica e magnética, só pensava e imaginava, como todo bicho só pensa e imagina. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, às custas do racional superior da Terra.
devemos demais, o que não podemos pagar um missionário que veio do mundo racional, com seu raciocínio já desenvolvido, trazer a cultura do nosso verdadeiro estado natural, e como todos poderão mudar para o seu verdadeiro estado natural e deixar de ser pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabermos como mudar da matéria para ele. E que por todos serem corpos de energia, todos os habitantes do mundo racional são de vida eterna. Até que enfim vamos deixar de não ter o direito de viver, porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural, materializados como bicho do chão e vivendo como bicho, por viver uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão no brigueiro infernal em todo o universo. Todos têm amigos e inimigos, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, até que enfim, sabemos como mudar da matéria para o nosso verdadeiro estado natural, porque o que é de matéria é feito por essas duas energias do chão. E por ser feito por essas duas energias do chão, continua aí no chão, se transformando em líquido. Por quê? O que é o sêmen é um líquido transformado em sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética, feito por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim de todos e deixaram de ser assim. Até que enfim está garantida a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque todos passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Este é o maior presente divino que todos passaram a receber. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Saber como mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural é o maior presente do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do verdadeiro estado natural de toda a humanidade que aí está nesta deformação e poluição e degeneração racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Porque sabe que tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia são de vida eterna. E aí está como mudar da matéria para a eternidade. Hoje todos já passaram a se conhecer, não perdem mais tempo com a vida inútil do nada. Porque sabe que todos terminam em nada, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, não tem direito de viver fora do seu estado natural. Hoje todos completos da maior felicidade que existe. Quer saber como mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a se conhecer, porque chegou a era do terceiro milênio, que é a era em que toda a humanidade vai passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural. Por todos serem de origem racional. Por isso aí estão nesta classe de animal racional, por serem de categoria racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da humanidade deixar de ser assim. Porque todos passaram a se conhecer, para aí estar a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso aí estão nesta classe de animal racional,
por serem de raça racional. E todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar o conhecimento para todos que estão vivendo, pensando e imaginando, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo, por não saber quem é o pensamento nem a imaginação, que são duas máquinas de destruição de todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem tempo para fazer com que todos passem a se conhecer e saibam como voltar e como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria fica aí no chão por ser feita por essas duas energias aí do chão. E o causador da vida, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, volta para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Por ser um habitante do mundo racional, hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Triste de quem vive desconhecido de si mesmo, pensando e imaginando, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim todos passaram a se conhecer e por se conhecer, sabem como mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como mudar para ele. O que devo de fazer para mudar para o seu estado natural? Que é tratar de estudar com persistência a cultura racional, para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, e por ser energia todos são de vida eterna. Porque todo antes de ser é energia. Quem fez todos assim é de energia. É uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a se conhecer, saber o porquê que assim é. Saber o porquê todos assim são, saber de onde todos são, e saber de onde todos vieram e para onde todos vão. E saber o porquê não têm o direito de viver por estar vivendo fora do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que todos mudam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza mudou de fase em 1935. E todos que se recusam a se conhecer se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E por a fase do pensamento ter terminado em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento de todos, da natureza, o pensamento começou a enfraquecer. Causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira, porque não há efeito sem causa. E todo esse desequilíbrio causou de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, porque a natureza mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, aí estão nesta classe de animal de raça racional, e de muitos o pensamento já secou. Secando, pensamento seca o sentimento. E esses que estão com o pensamento seco se tornaram monstros porque não sabem mais o que fazem por estarem com o pensamento seco. Não sentem mais o que fazem.
Esta é a causa da existência dos monstros e que a Terra está cheia desses ditos, cometendo aí as maiores monstruosidades, como assim profetizou a besta do Apocalipse por Nostradamus, porque enxergavam um estado superior à evolução natural da natureza, porque era um ser ligado à natureza, e por isso transmitia tudo que ia se passar na natureza. Hoje todos que passaram já a se conhecer diz, é verdade. Hoje estamos passando a conhecer o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e não de matéria. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 341 do Histórico.